Imagine que agora mesmo, enquanto você me ouve, existe uma chave mestra da sua vida jogada em algum lugar. Essa chave não abre a porta da sua casa ou o cofre do seu banco. Ela abre algo muito mais valioso: o acesso direto ao seu sistema nervoso, ao seu batimento cardíaco e ao seu julgamento. Agora, a parte que vai te dar um nó no estômago: essa chave provavelmente não está no seu bolso. Ela está na mão daquela pessoa que você mais detesta, daquele colega de trabalho passivo-agressivo ou daquele parente que sabe exatamente qual botão apertar para te fazer explodir. Toda vez que você perde a linha, toda vez que o seu sangue sobe e você sente aquele calor insuportável no pescoço por causa de uma provocação, você acaba de se tornar, tecnicamente, um escravo. É um soco na vaidade perceber isso, mas o seu descontrole é o maior troféu que um idiota pode ganhar na vida. No exato momento em que você grita, xinga ou perde o sono planejando uma resposta à altura, você entregou as rédeas do seu destino para alguém que você sequer respeita. Você deixou de ser o protagonista para se tornar um joguete nas mãos de quem vive do caos. Maquiavel, que muitas vezes é pintado como o mestre da maldade, via o mundo sob uma ótica muito mais fria e útil: a ótica do resultado. Para ele, a raiva nunca foi um pecado moral que te levaria para o inferno, mas sim um erro técnico fatal que te leva para a ruína política e pessoal. Na visão do estrategista, um homem que não consegue governar a si mesmo, que é refém dos próprios impulsos e que reage como um animal a qualquer estímulo externo, jamais terá forças para governar o seu entorno ou manter o seu poder. Quando você explode com uma pessoa insuportável, você está confessando ao mundo, e principalmente ao seu agressor, que aquela criatura insignificante tem poder sobre a sua pressão arterial. Você está gritando para todos ouvirem que a sua inteligência está de joelhos diante de uma provocação barata. É uma rendição incondicional disfarçada de valentia. A maioria das pessoas acredita que não levar desaforo para casa é um sinal de força, uma prova de caráter inabalável. Que tolice monumental! O que Maquiavel nos ensina é que a verdadeira força está em olhar para uma ofensa e decidir, de forma consciente e fria, que ela não é digna da sua reação. Pense na figura de um príncipe em seu palácio, cercado por exércitos, muros de 10 metros de altura e tesouros inestimáveis. Se um bobo da corte entra na sala do trono, faz uma piada ofensiva sobre a coroa e o príncipe perde a compostura, começa a gritar e a quebrar os móveis, quem é que realmente está mandando naquela sala? O bobo da corte, com uma frase de 3 segundos, acaba de pautar todo o comportamento do rei. Na nossa vida moderna, as pessoas tóxicas e insuportáveis são esses bobos da corte que testam a nossa soberania a cada minuto do dia. Elas invadem o seu território interno, jogam lama nas suas paredes e esperam que você saia correndo atrás delas para se sujar também. Se elas conseguem fazer você perder a calma, elas ganharam a batalha sem precisar disparar um único tiro de canhão. Elas ocuparam a sua mente, que deveria estar focada em grandes conquistas, e a transformaram em um campo de batalha de picuinhas e ressentimentos. A soberania de si mesmo exige uma disciplina que muitos consideram cruel, mas que é a única via para a liberdade real. É necessário observar a própria mente como se fosse um campo de batalha visto de cima, de uma torre alta. Quando você sente o impulso da resposta agressiva chegando à garganta, você precisa ter a frieza de sufocá-lo antes que ele saia pela boca. Essa calmaria não tem nada a ver com passividade ou com ser alguém bonzinho que aceita tudo. Pelo contrário, é uma ação estratégica de altíssimo nível. É o que diferencia os jogadores dos peões. O peão reage ao movimento que o outro faz. Ele é previsível, ele é manipulável e ele sempre morre primeiro. O jogador, por outro lado, antecipa os movimentos.
Mantenha a face neutra e entende que a sua expressão é uma propriedade privada. Maquiavel dizia que é necessário saber ser um grande simulador. Isso não significa ser falso no sentido barato da palavra, mas sim ser o dono absoluto da sua expressão externa. Se você permite que o seu rosto e as suas palavras revelem a sua irritação, você deu ao inimigo o mapa das suas minas de ouro. A raiva funciona como um vazamento de autoridade. Imagine um balde cheio de influência e respeito. Cada vez que você perde a paciência com alguém medíocre, você abre um furo nesse balde. Um balde furado nunca fica cheio, não importa quanta água você coloque dentro. Se o seu objetivo é construir uma vida de impacto, sucesso e respeito, você precisa aprender a tapar esses buracos por onde a sua influência escorre. O ódio cego te torna desprezível porque te torna um alvo fácil. Nada é mais perigoso para a sua sobrevivência do que ser alguém que qualquer um sabe como controlar. Se eu sei o que te irrita, eu sei exatamente onde te cutucar para te tirar do caminho. Se eu sei como te controlar, eu sou na prática o seu dono. E você, mesmo achando que está sendo bravo ao reagir, está apenas se ajoelhando diante da minha capacidade de te provocar. Essa postura de manter a face de rocha enquanto o mar bate e espuma transforma completamente a sua presença no mundo. As pessoas ao seu redor começam a notar que você não é alguém que se desgasta com facilidade. O respeito real não nasce do medo que você impõe ao gritar mais alto, mas da admiração e do receio que você desperta ao se mostrar inabalável. A soberania é silenciosa, ela não precisa de megafones ou de discussões intermináveis em redes sociais ou corredores de empresa. Ela se manifesta na clareza do olhar de quem sabe que nada que venha de fora pode corromper o que foi construído por dentro. Se você permite que o mundo externo dite como você deve se sentir hoje, você é apenas um súdito da sorte e do acaso, um náufrago esperando que a próxima onda seja gentil. Mas se você decide, com o vigor da virtude maquiavélica, que o seu estado de espírito é uma fortaleza protegida por muros de racionalidade, você se torna o legítimo governante da sua existência. Manter os olhos no prêmio é o que diferencia os generais dos soldados rasos. Um general que para a marcha do seu exército para caçar cada mosca que pousa no seu mapa de guerra nunca chegará a conquistar território nenhum. Ele precisa de foco total na logística, no movimento das tropas inimigas e na integridade dos seus próprios homens. Na sua vida, os seus objetivos e os seus sonhos são a única guerra que realmente importa. As pessoas insuportáveis são as moscas. Se você gasta o seu tempo e o seu suor tentando esmagar cada uma delas, o seu plano de conquista vai fracassar por pura falta de atenção e por exaustão. A inteligência crítica nos obriga a separar, com precisão cirúrgica, o que é um obstáculo real do que é apenas uma distração barulhenta. A maioria das pessoas passa a vida inteira lutando contra distrações, achando que está travando grandes batalhas épicas, quando na verdade está apenas perdendo tempo em discussões que não rendem 1 centímetro de progresso. Cada minuto que você passa remoendo o que aquela pessoa tóxica disse, ou cada hora que você gasta planejando uma vingança ou uma resposta lacradora, é um território que você perdeu dentro da sua própria vida. É um tempo que você roubou do seu crescimento, da sua família ou dos seus negócios para dar de presente a alguém que só quer te ver estagnado. A liberdade começa quando você percebe que a sua energia é um recurso limitado e extremamente caro. Você não pode se dar ao luxo de desperdiçar ouro com quem só tem lixo para oferecer. Ser soberano é entender que o silêncio e a neutralidade são as formas mais brutais de mostrar ao outro que ele não tem permissão para entrar no seu mundo. Quando você nega o conflito a quem vive de briga, você retira o oxigênio dessa pessoa. Sem a sua raiva para se alimentar,
A pessoa tóxica murcha na própria mediocridade, enquanto você continua avançando, leve e focado, em direção ao seu destino. Mas, se a raiva é esse erro técnico que drena a nossa autoridade e nos torna escravos, como podemos treinar a nossa percepção para ignorar o que não importa e focar apenas no que nos traz verdadeiro poder? Para entender como a indiferença funciona na prática, eu vi uma cena esses dias que ilustra perfeitamente o que Maquiavel chamaria de domínio da situação. Era um ambiente público onde um sujeito gritava impropérios, tentando desesperadamente humilhar um segurança que apenas permanecia parado, com o olhar fixo no horizonte, como se estivesse observando uma estátua ou o nada. O agressor estava suado, vermelho, perdendo o fôlego e, gradualmente, perdendo a razão diante de todos. O segurança não disse uma única palavra. Ele não cruzou os braços em sinal de desafio, não franziu a testa e não retribuiu o ódio. Naquele momento, ficou claro quem era o mestre e quem era o servo. O segurança usou o desprezo absoluto. E o desprezo, meu caro, é a arma mais destrutiva que você pode empunhar contra alguém que vive de sugar a sua energia. Quando você odeia alguém, você ainda está alimentando essa pessoa com a sua eletricidade. O ódio é um vínculo emocional caríssimo. Ele exige que você pense no outro, que você sinta algo por ele e que você dedique espaço no seu cérebro para hospedar a imagem dele. A indiferença, por outro lado, é o corte seco. É retirar o oxigênio da sala e observar o outro sufocar na própria necessidade de atenção. Muitas vezes a gente cai na armadilha de achar que precisa vencer a pessoa tóxica em um debate, ou provar para o mundo que ela está errada. Só que, ao fazer isso, você já aceitou o convite para entrar no lamaçal dela. Maquiavel, com sua visão aguçada sobre a natureza humana, percebeu que o oposto do amor não é o ódio, mas sim o vazio completo do reconhecimento. Se você odeia um inimigo, você o torna importante o suficiente para ser odiado. Se você o ignora, você o apaga da existência. No tabuleiro da vida real, a relevância de alguém na sua jornada é um cargo de confiança que você mesmo concede. Por que você daria esse cargo para alguém que só quer sabotar o seu progresso? Vi muitas carreiras brilhantes e relacionamentos promissores serem arruinados porque a pessoa não soube ser avarenta com a própria atenção. Ela distribuía a sua atenção como se fosse lixo, dando a mesma importância para um projeto de vida e para o comentário maldoso de um desconhecido. O estrategista faz o contrário. Ele guarda o seu fogo para as batalhas que rendem território e usa o balde de gelo da indiferença para apagar as distrações insignificantes. É fascinante observar como a pessoa tóxica entra em curto-circuito quando não recebe a sua reação. Ela é como um vampiro emocional que precisa do seu sangue, seja ele de raiva, de tristeza ou de indignação, para validar a própria existência medíocre. Quando você olha através dessa pessoa, como se ela fosse feita de vidro transparente, você está cometendo o assassinato mais limpo que existe, o assassinato da importância dela. Maquiavel ensinava que a virtude de um líder se prova na sua capacidade de moldar a realidade conforme a sua vontade, e não de ser moldado pelas circunstâncias. Se uma pessoa insuportável dita o assunto da sua tarde, ela moldou a sua realidade. Se você a ignora e continua focado no seu império, você venceu por W.O. O desprezo estratégico não é um ato de covardia ou de fuga. É uma demonstração de que a sua meta é tão gigantesca que nada pequeno consegue entrar no seu campo de visão. É como se você estivesse em um avião a 10.000 metros de altitude, olhando para uma formiga no chão. Por mais que a formiga esteja furiosa, ela sequer existe para o seu radar de navegação. Nesse jogo de poder, a economia da atenção se torna a sua moeda mais valiosa.
Cada segundo que você gasta justificando sua posição para um tolo ou tentando consertar o comportamento de alguém que não tem o menor interesse em mudar, é um segundo que você roubou de si mesmo. Vi pessoas perderem oportunidades de ouro porque estavam ocupadas demais respondendo a críticas irrelevantes. Maquiavel sabia que o tempo é o único recurso que nem o mais poderoso dos príncipes consegue recuperar. Por isso, ele pregava uma frieza quase cirúrgica para identificar o que é sinal e o que é apenas ruído. O sinal é aquilo que te leva ao seu destino. O ruído é tudo aquilo que só serve para te deixar surdo para as oportunidades. Quando você aprende a aplicar o desprezo absoluto, você purifica a sua jornada. Você retira o peso morto de quem não agrega nada e começa a andar com uma leveza que assusta os provocadores. Eles esperam te ver carregando o peso das palavras deles, mas você as deixa cair no chão antes mesmo que elas te toquem. A verdade é que a maioria das pessoas que tenta te tirar do eixo está apenas seguindo um roteiro inconsciente de fracasso. Elas não têm uma construção própria e, por isso, tentam se tornar protagonistas da vida alheia através do incômodo. Se você dá atenção a elas, você as convida para o centro do seu palco principal e entrega o microfone na mão delas. O estrategista entende que o silêncio é uma resposta completa e devastadora. Não o silêncio de quem está amuado ou ofendido, mas o silêncio de quem está ocupado demais, sendo grande. Esse desprezo produtivo cria uma aura de inalcançabilidade ao seu redor. As pessoas começam a entender que não conseguem te comprar por preço nenhum, nem com elogios falsos e muito menos com provocações baratas. Você se torna um enigma para o agressor e nada apavora mais uma pessoa tóxica do que não saber o que você está pensando ou por que as flechas dela não estão perfurando a sua armadura. Outro ponto crucial que vi se repetir exaustivamente é a vaidade de querer estar certo. A vaidade é a maior inimiga da estratégia. O homem vaidoso quer ganhar todas as discussões de corredor, quer ter a última palavra no grupo de mensagens e quer que todos vejam como ele é inteligente ao rebater um insulto. O homem de poder, o seguidor da lógica maquiavélica, quer ganhar a guerra, não a discussão. Às vezes, ganhar a guerra significa permitir que a pessoa insuportável saia de perto achando que te venceu, enquanto você continua avançando silenciosamente em direção ao seu objetivo real. A vitória dela é uma ilusão que ela carrega para casa. O seu resultado é concreto e duradouro. Deixe que eles fiquem com a glória imaginária das palavras, enquanto você fica com o território real das conquistas. O desprezo é, no fundo, uma forma de proteção da sua dignidade. Você não se rebaixa ao nível do outro porque sabe que, se descer até lá, o terreno é dele e ele conhece todas as armadilhas da lama. Manter a indiferença exige uma musculatura mental que poucas pessoas estão dispostas a treinar. É preciso matar o desejo infantil de ser compreendido por quem não tem capacidade de te entender. O estrategista aceita o mundo como ele é, com todas as suas imperfeições e pessoas difíceis, e para de lutar contra a natureza das coisas. Se uma pessoa é amarga e tóxica, esse é um fato da natureza, tanto quanto a gravidade ou a chuva. Você não gasta energia discutindo com a lei da gravidade quando um objeto cai. Você simplesmente se adapta e segue em frente. Ao retirar o direito dessas pessoas de te afetarem, você verá o seu poder pessoal crescer de forma exponencial. Pois a sua paz deixa de ser um evento público sujeito à votação e passa a ser uma propriedade privada, estritamente vigiada. Você se torna o único filtro do que entra e do que fica fora do seu santuário mental. Essa postura transforma você em um vácuo onde a toxicidade alheia morre por falta de sustento. É uma morte silenciosa e sem drama. Sem a sua reação para servir de palco, a pessoa insuportável perde o motivo de existir naquele contexto. Mas, para que essa indiferença seja realmente eficaz,
e você não se torne apenas alguém que ignora os problemas. É preciso entender os mecanismos que movem esses atores no grande teatro da vida. Se tudo o que estamos vivendo é, de certa forma, uma peça ensaiada de comportamentos previsíveis, como podemos aprender a ler o roteiro secreto dessas pessoas para que a chatice delas se torne apenas um dado estatístico e nunca mais uma dor de cabeça? Para conseguir aplicar a estratégia de Maquiavel com perfeição, você precisa dar um passo atrás e enxergar a realidade como ela realmente é. Um imenso teatro de máscaras. Eu vi isso acontecer de forma muito clara em uma fase da minha vida em que eu trabalhava em um ambiente extremamente competitivo. Havia uma pessoa que parecia ter como missão de vida me desestabilizar. Ela usava críticas disfarçadas de conselhos e tentava roubar o protagonismo de cada reunião com pequenas alfinetadas. No começo, eu me sentia pessoalmente atacado, como se houvesse algo errado comigo. Mas, quando comecei a estudar a fundo a natureza humana sob a ótica da estratégia, a minha chave virou. Eu parei de ver aquela pessoa como um inimigo pessoal e passei a vê-la como um ator interpretando um papel muito específico e, para ser sincero, bem clichê. Ela não estava me atacando. Ela estava apenas lendo as linhas de um roteiro de insegurança que ela mesma não conseguia largar. No momento em que eu entendi que aquilo era apenas uma performance, o poder dela sobre mim evaporou. Eu comecei a observar os ataques dela com a mesma curiosidade de quem assiste a um documentário sobre a vida selvagem. Maquiavel tinha uma visão crua e realista sobre a humanidade que muita gente evita aceitar por puro romantismo. Ele sabia que a maioria das pessoas é movida por desejos básicos, o medo de perder o que tem ou a ânsia de ganhar o que não possui. Quando você entende isso, a chatice e a toxicidade alheia deixam de ser um mistério e passam a ser uma função matemática previsível. A pessoa insuportável não é um gênio do mal. Ela é apenas alguém preso em um arquétipo. Existe o invejoso, que precisa apagar o brilho do outro para não se sentir na escuridão. Existe o arrogante que usa o barulho para esconder a própria vacuidade. E existe o sabotador que tem pavor do sucesso alheio, porque ele serve de espelho para o seu próprio fracasso. Vi pessoas gastarem anos de terapia tentando entender por que o outro faz isso comigo, quando a resposta estratégica é muito mais simples. Elas fazem isso porque esse é o único papel que elas sabem interpretar. O erro nunca foi delas em serem tóxicas. O erro foi seu em esperar que um ator de comédia pastelão interpretasse um drama profundo. Ao adotar essa perspectiva, você ganha o que eu chamo de visão de raio-x emocional. Você para de se chocar com a ingratidão, com a falsidade ou com a grosseria gratuita. Maquiavel alertava que um príncipe que se surpreende com a maldade dos homens é um príncipe mal preparado. Na sua vida, ser pego de surpresa pelo comportamento de uma pessoa difícil é uma falha de diagnóstico. Se você sabe que o escorpião pica porque essa é a natureza dele, você não fica bravo com o escorpião quando ele age conforme o esperado. Você apenas decide se vai ou não colocar a mão perto dele. Eu aprendi que, ao identificar o papel que o outro está desempenhando, você assume a direção da peça. Se o outro quer ser o vilão da sua história, você tem o poder de simplesmente cortar a cena dele ou mudar o foco da câmera para outro lugar. A inteligência crítica nos permite ver os mecanismos do ego alheio em funcionamento, e não há nada que desarme mais um provocador do que perceber que você decifrou o truque dele antes mesmo de ele terminar a mágica. Essa mudança de mentalidade exige que você abandone a esperança ingênua de que o mundo será justo ou que as pessoas vão mudar só porque você é uma alma caridosa. Maquiavel foi muito enfático ao dizer que o homem que tenta ser bom em um mundo cercado de pessoas que não são boas acabará por se arruinar.
Isso não é um convite para você se tornar uma pessoa ruim, mas sim um chamado para você se tornar uma pessoa desperta. Estar desperto é ver a peça pelo que ela é e não pelo que você gostaria que fosse. Quando uma pessoa tóxica tentar te puxar para o palco dela, você deve olhar para ela com uma frieza clínica e pensar: lá está o personagem agindo conforme o roteiro previsto. Isso retira toda a carga emocional da situação. A ofensa deixa de ser um dardo que perfura a sua pele e passa a ser apenas um efeito sonoro de uma peça de baixo orçamento. Vi grandes líderes caírem porque tentaram ser terapeutas de seus inimigos em vez de serem estrategistas. Eles perdiam tempo tentando entender os traumas da pessoa que os estava apunhalando pelas costas. Maquiavel não perdia tempo com isso. Ele olhava para os fatos. Se a pessoa é um risco para a estabilidade do seu reino mental, ela deve ser neutralizada através do isolamento e da perda de relevância. No meu caso pessoal, a partir do momento em que parei de reagir e comecei a apenas observar as táticas daquela pessoa tóxica no meu trabalho, ela entrou em colapso. Como eu não entregava as reações que o roteiro dela exigia, ela começou a se expor demais, a forçar a barra e a perder a credibilidade diante dos outros. O silêncio estratégico e a visão clara do teatro humano fizeram com que ela se destruísse sozinha, enquanto eu permanecia no meu lugar, focado no que realmente trazia resultados. A paz de espírito não vem de encontrar um lugar onde não existam pessoas difíceis. Esse lugar não existe nesta terra. A paz vem da certeza absoluta de que você é o único dono da narrativa da sua vida. Você é o diretor, o roteirista e o protagonista. Os outros são apenas figurantes que podem ou não ser mantidos em cena, conforme a utilidade que trazem para o seu crescimento. Se uma pessoa não agrega, se ela apenas polui o cenário com negatividade, o seu dever como governante da sua existência é dar a ela o papel de figurante mudo no fundo do palco. Não discuta com o figurante, não tente ensiná-lo a atuar melhor. Apenas mantenha o seu foco na luz principal, que deve estar sempre sobre os seus objetivos e a sua evolução. Maquiavel sabia que o prestígio de um líder dependia da sua capacidade de se manter acima das paixões medíocres que consomem a massa. Enquanto o mundo está se debatendo em dramas inúteis, você está lá, observando o movimento das peças de um patamar superior, com a calma de quem já sabe o final da história. Se este vídeo de poder e estratégia inspirado no realismo de Maquiavel abriu os seus olhos para a verdade por trás das relações humanas, não deixe essa força guardada apenas para você. O conhecimento é a única arma que ninguém pode te roubar, mas ele só se torna letal contra a mediocridade quando você o coloca em prática todos os dias. Se você sentiu que esse conteúdo trouxe uma clareza que você não encontrava em outro lugar, deixe o seu like agora mesmo. Isso ajuda o algoritmo a entender que pessoas soberanas como você precisam de mais mensagens assim. Se inscreva no canal para fazer parte da nossa elite de mentes focadas e ative o sino, porque as próximas lições que trarei aqui vão elevar o seu jogo para um nível que a maioria sequer imagina existir. Deixe um comentário abaixo me contando qual foi a situação mais teatral que você já viveu com uma pessoa tóxica e como você lidou com isso. Eu leio cada um de vocês. E não pare sua jornada aqui. Existem outros vídeos fundamentais neste canal que vão te ensinar a blindar sua mente e dominar sua realidade. Assista aos vídeos que estão aparecendo agora na tela e continue sua ascensão rumo ao topo. Sua soberania é inegociável. Nos vemos no próximo vídeo.